Muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma programação mental. Márcio, o que é isso? Isso existe mesmo? Isso é só balela? É só papo furado de coach? Ou isso realmente é algo da neurociência, da neurologia? É isso que eu vou te explicar aqui hoje. Meu nome é Márcio Araruna, eu sou neurologista, sou médico. E o propósito desse canal é exatamente essa. É trazer várias informações relacionadas com cérebro, emoção e comportamento. E você pega essas informações, aplica na sua vida, transforma o seu computador central, o seu cérebro, para que você tenha uma performance boa, uma produtividade boa, viver bem, viver melhor. Tranquilo? Essa é a proposta desse canal. O que é uma programação mental? Será que isso existe mesmo? Existe, isso existe. Esse nome programação mental é uma forma didática de te explicar. Mas sim, isso existe. Se a gente for parar para pensar, o nosso cérebro ele é um computador. Só que ele é um computador biológico. Ele é um computador que ele vibra numa frequência analógica. Ele não é uma frequência digital. Não é algo digital, é algo analógico. Então, o nosso cérebro, que é o nosso computador central, ele é o que a gente chama de plástico. Ele tem uma característica que a gente chama de neuroplasticidade. Isso significa que o teu cérebro ele se adapta. O teu cérebro ele evolui por si só, através das tuas experiências. E o teu cérebro é muito inteligente. Ele não gosta de gastar energia. Então, ele começa a perceber situações, ele começa a ter aprendizados e ele começa a ver padrões e a partir daquilo ele começa a gerar uma programação. Eu posso falar a palavra programação porque é uma forma didática, mas se a gente for para a neurociência, eu iria falar em circuitos. O teu cérebro ele forma circuitos e a partir desses circuitos ele faz com que aquela ação, ou então aquele pensamento, ou então aquela forma de enxergar o mundo, ela fique armazenada de uma maneira facilmente acessível. Isso é uma programação mental. E quando a gente vai falar sobre esse assunto, eu tenho que te explicar que a gente tem dois tipos de programação mental. A gente tem a programação mental do pensar e a gente tem a programação mental do agir. Márcio, o que é isso? Nunca ouvi falar nessas coisas. Gente, realmente você nunca ouviu falar nisso, porque isso aqui são coisas que estão relacionadas com a minha metodologia. Isso aqui é uma forma didática de resumir algo que é complexo. É uma forma didático, palatável, para que você tenha uma noção de como funciona o teu cérebro e a partir dessa noção você consiga extrair informações para você aplicar no seu dia a dia. Não adiantaria de nada eu chegar aqui e eu jogar um cientificismo e isso fazer com que você não conseguisse se conectar. Então, esquece essa história de coisas muito científicas. Eu vou trazer coisas muito científicas para você. Só que eu quero trazer de uma maneira que você consiga enxergar, entender e aplicar. Então, já anota aí no teu papel. A gente tem dois tipos de programação mental. Programação mental do pensar, programação mental do agir. Eu não vou explicar cada uma de maneira muito aprofundada. Isso aqui é papo para mentoria. Então, o que é uma programação mental do pensar? Programação mental do pensar, ela é a maneira como você enxerga o mundo. Então, já anota isso. Programação do pensar, programação mental do pensar, é a maneira como você enxerga o mundo. Como assim, Márcio? Cara, todos nós temos uma maneira de interpretar a realidade, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Eu vou trazer isso de uma maneira muito didática, através de um exemplo que eu gosto muito de trazer, que ele é muito fácil de visualizar. Então vamos lá. Então imagina duas mulheres. Imagina duas mulheres. As duas mulheres, elas são casadas. São duas mulheres, cada uma tem o seu marido. Essa mulher aqui, ela, na infância dela, ela vivenciou uma infância onde o pai dela era alcoólatra, a mãe dela era muito submissa ao pai, então quando o pai chegava tinha muita briga, o pai batia na mãe dela e ela assistiu aquilo. Então ela vivenciou uma infância na qual o pai dela sempre tinha que chegar em casa do trabalho por volta de 6 horas da noite. Quando o pai atrasava, dava 7 da noite, 8 da noite, ele não chegava, a mãe dela já ficava dizendo: teu pai já tá bebendo. Tá vendo? Homem nenhum presta. Cuidado, cuidado com o homem. Não dependa de homem. Homem nenhum presta. Quando o pai chegava bêbado, já era briga, confusão. Certo? Então imagina esse cenário nessa mulher. Um belo dia, essa mulher sai de casa e casa. Quando ela casa com o marido e imagina que esse marido todos os dias chega em casa às 7 horas da noite. Só que num belo dia, aconteceu um problema e esse marido deu 7 da noite, ele não chegou, deu 8 da noite, ele não chegou, deu 9 da noite, ele não chegou.
O que é que vai se passar na cabeça dessa mulher? Como é a maneira que ela enxerga o mundo? Como é a maneira que ela interpreta as situações? Deu para perceber? Ou seja, a primeira coisa que vai vir na cabeça dela são as mesmas cenas, os mesmos sentimentos, as mesmas sensações. Homem nenhum presta, tá vendo bem que minha mãe falou. Ele já deve estar bebendo, já deve estar me traindo. Já começa a vir uma sensação emocional de raiva e revolta. Então perceba, ela teve um pensamento, esse pensamento, homem nenhum presta, ele já deve estar com as outras, gerou uma emoção. Qual é essa emoção? Raiva, revolta. Aí imagina que o esposo, das 11 horas da noite, ele abre a porta de casa. Como é que ela vai agir? Qual é a ação que ela vai ter? Ela já vai ter briga. Ela já vai receber ele com aquela sensação emocional de raiva, revolta. Nessa hora, tá vendo? Como é que você faz isso? E já vai gerar uma briga. Deu para entender a situação? Ou seja, o que é que eu quero que você entenda? A programação mental do pensar, ela é uma forma onde o teu cérebro, ele começa a ler as situações, as circunstâncias de uma maneira automática. Toda programação é uma automaticidade, certo? Anota isso. Programação é igual a automaticidade, é igual a resposta rápida. Perfeito? A programação do pensar é a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu interpreto o mundo. Perceba que essa mulher, ela tem a seguinte programação mental do pensar. A programação mental, ela tem um pensamento. Esse pensamento, ele gera uma emoção. E essa emoção, ela vai gerar uma ação. Eu acabei de te mostrar um pacotinho. E o nome desse pacotinho se chama programação mental do pensar. Pensamento gera uma emoção, gera uma ação. Então, o que foi que aconteceu? O esposo não chegou às 7 horas da noite, o esposo atrasou. Qual é a situação? Esposo atrasou. Qual o primeiro pensamento que vem na cabeça dela? Homem nenhum presta. Bem que minha mãe falou. Ele já deve estar me traindo. Qual é a emoção? Raiva, revolta. Ela fica revoltada. Ela se sente injustiçada. E com aquela emoção, o que é que vai acontecer na hora que ele abrir a porta? Qual é a ação? Briga. Isso é uma programação mental do pensar. Agora vamos para outra situação. Eu falei para vocês que eram duas mulheres. A segunda mulher, imagine que essa segunda mulher, ela também é casada, só que a infância dela foi uma infância normal. Os pais dela eram bem casados, tinham seus conflitos normal, como todo casal, mas ela passou uma infância normal, ela teve valores, ela cresceu em uma igreja com uma visão espiritualizada, então imagina isso. E aí ela casa. E num belo dia o esposo chega todo dia às 7 horas da noite, só que ele não chega. Num belo dia ele não chega, ele não dá notícia. Dá 8 horas nada, dá 9 horas nada. Qual a primeira coisa que ela pensa? A primeira coisa que essa mulher pensa é: aconteceu alguma coisa com meu marido. Esse é o pensamento dela. Aconteceu alguma coisa com meu marido. Então qual é a emoção que ela vai ter? A emoção vai ser uma emoção de apreensão, aflição. Ou ele foi sequestrado, ou aconteceu algum acidente, ela vai ficar aflita. Qual é a ação? Assim que ele abrir a porta, alívio. Oh, meu amor, obrigado. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter trazido meu marido de volta. A ação é completamente diferente. Deu para entender que a programação mental do pensar, ou seja, a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu interpreto as situações, ela determinou a ação, ela determinou a emoção, ela determinou o pensamento. Ou seja, aquilo ali foi como se fosse uma cascata. Ah, Márcio, então quer dizer que não poderia ser diferente, não? Claro que poderia ser diferente. É aí que está a definição de programação. A programação é algo automático. E algo que é automático é algo que tem uma resposta mais rápida. Claro que ela poderia ter pensado diferente, mas o que ela sente, a primeira coisa que ela sente é aquilo que ela vivenciou ao longo da vida inteira, gente. É isso. Claro que ela poderia ter sentido, e aí ela poderia ter se policiado e ter dito: não, meu marido não é dessas coisas, ele não tá me traindo, logo ele vai chegar. Claro que poderia. Só que para ela fazer isso, ela precisaria ter um impulso, ela precisaria gastar energia para poder combater aquele outro pensamento. Mas um pensamento chegou mais rápido. Um pensamento apareceu mais rápido, de maneira mais automática. Essa é a definição de programação. Programação é algo que acontece rápido. Então a programação do pensar é a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu enxergo as situações. E essa programação mental, ela vai gerar um pensamento, que vai gerar uma emoção, e dessa emoção vai vir uma ação. Beleza, Márcio, entendi a programação mental do pensar. E a programação mental do agir? Como é que funciona a programação mental do agir?
Gente, é o mesmo raciocínio. Qual é o raciocínio de uma programação mental? O raciocínio é de que seja algo automático, uma resposta rápida. A programação mental do agir são os nossos hábitos. Ou seja, a programação mental do agir é o que a gente faz todos os dias de modo automático. Vou te fazer uma pergunta para você entender isso bem facinho. Tu precisa decidir escovar os dentes todos os dias? Você precisa decidir tomar banho? Não, você não decide, você simplesmente vai lá e faz. Agora, decidir ir para a academia. Imagina que você não faz academia, decidir ir para a academia. Você precisa decidir? Você precisa. Você precisa decidir, você precisa se esforçar. Percebe a dor do esforço de algo que você vai fazer ou de algo que você já faz todo dia? Agora, uma pessoa que faz academia todo dia, ela precisa decidir? Não, deu a hora, ela vai. Deu para entender? Ela vai de modo automático. Eu consigo também te trazer essa analogia de uma maneira muito simples, te colocando na seguinte situação. Quando você foi aprender a dirigir, eu tenho certeza absoluta que a primeira vez que você entrou no carro para dirigir foi um inferno, foi difícil, foi chato. Você tinha que pensar, colocar a chave, aí você... Não, antes de colocar a chave, né? Você ajustava o retrovisor, olhava se estava no ponto morto e tudo, colocava o pé na embreagem, ligava a chave, você tinha que pensar. Tenho que tirar devagarzinho, vou colocar a marcha e vou tirar devagarzinho e o carro quica e morre, aí você começa tudo de novo. Ou seja, você tinha que pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. O que é isso? Isso aqui é uma ação que eu estou fazendo pela primeira vez. A gente chama isso de ação pontual. Escreve esse nome. Agora, depois que eu começo a praticar aquilo, o meu cérebro, lembra que eu falei que o meu cérebro, a partir das experiências, ele vai armazenando informações e vai guardando aquilo, e quando aquilo começa a acontecer de modo consistente, aquilo vira uma programação. Ou seja, hoje em dia, eu dirijo, mexo no celular, eu ligo para alguém, mulher penteia o cabelo, se maqueia, reclama no trânsito e nem pensa nas coisas, ela simplesmente faz. Por quê? Porque está automatizado. Por que está automatizado? Porque virou uma programação mental do agir. Deu para entender? Então, programação mental existe? Existe. Qual que é a grande característica? Automaticidade. O que é que a automaticidade traz de benefício? Velocidade, age rápido, pensa rápido, faz o que tem que fazer de maneira rápida, não gasta energia, ou seja, a energia é muito mais baixa, e com isso faz com que o meu cérebro ele comece a trazer um aperfeiçoamento, uma performance, ele tenta chegar numa excelência. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que se você começa a trazer programações mentais que são ruins, isso vai prejudicar a sua vida. Se você traz uma programação mental de gastar mais do que o que pode, comer o que não deve, de fumar, de beber. Ah, Márcio, mas isso é vício. Existe o vício químico, mas também existe o vício relacionado com a parte de comportamento, que é uma programação mental. Vou falar isso em outros vídeos. Então, programação mental é algo excelente, é algo muito inteligente. Deus, quando criou a gente, foi uma coisa assim inteligentíssima para colocar no nosso projeto. Só que se você não tiver a percepção e você começar a trazer essas programações de maneira ruim, a vida vai ficar muito pesarosa. E eu vou te mostrar isso em vários vídeos aqui ao longo desse canal. Fechou?